sobre nossos hermanos. Vamos falar sobre o plebiscito no Chile, que resultou em não ao texto redigido pela Assembleia Constituinte, e sobre o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E o nosso convidado para analisar esses fatos aqui da América Latina é André Kaisel, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Olá, André, bom dia. Prazer em tê-lo conosco aqui novamente no Jornal. Olá, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é o nosso, André. Bom, vamos lá. A ampla maioria dos eleitores do país, no Chile, 61,86%, rejeitou o texto de uma nova Constituição contra 38,14% do eleitorado que votou a favor desse texto. E em 2020, lembrando, foi realizado um plebiscito para saber, né, se os chilenos queriam uma nova Carta Magna e mais aí praticamente 80% responderam aí a favor de haver um novo texto, mas pelo jeito não esse texto, né, que foi rejeitado, né, André? A vitória do voto contra já era esperada, mas ninguém previu aí também que fosse por margem tão ampla, André. Como é que você viu? Parece que teve realmente uma campanha de fake news, né? Um dos motivos que pode explicar essa derrota, né? Pois é, Marilu, acho que a derrota, como você bem disse, era até prevista pelas pesquisas, né, mas não por esta margem tão grande. Então, é preciso refletir muito a sério sobre o que aconteceu de 2020 para cá, porque a campanha de fake news explica em parte, e houve uma campanha realmente muito intensa de fake news, parecida com a que houve nas eleições de 2018 aqui, ou no referendo do Brexit na Inglaterra em 2016, mas isso por si só não explica ainda mais esse resultado. Tá? Então, acho que a gente precisa tentar entender o que aconteceu. Primeiro, entre um plebiscito e outro, o plebiscito de entrada e o de saída, teve a eleição da Constituinte. E aí é bom aludir a um fato, previamente, é que até o plebiscito de hoje, as eleições no Chile, de domingo, as eleições no Chile eram, o voto era facultativo, né? E segue sendo, mas para esse plebiscito em particular, ele era obrigatório. Então você tinha na última década no Chile um cenário no qual mais ou menos metade do eleitorado não participava, né? Dessa vez tivemos uma participação de mais de 80%, porque as pessoas eram obrigadas a participar. Então havia uma dificuldade das pesquisas de estimar o que faria esse setor abstencionista, historicamente abstencionista, na urna. E o que nós podemos constatar é que quase todo ele se moveu pelo não. Agora, por quê? O plebiscito de entrada teve uma participação para padrões de uma eleição chilena, né, alta até, mais da metade, pouco mais da metade do eleitorado compareceu para votar em meio a uma pandemia. É bom que se lembre que era 2020, outubro de 2020. Agora, entre uma coisa e outra, aconteceu a eleição dos convencionais, porque além de escolher ter uma nova Constituição, 80% mais ou menos dos chilenos escolheram que ela deveria ser aprovada por uma convenção constituinte, e não por uma mistura do Congresso com constituintes eleitos, como havia essa proposta alternativa também. Essa constituinte foi eleita em maio de 21, né, alguns meses antes da eleição presidencial, num pleito com participação inferior a 50%, né, algo ali entre 40%, 45%, 48%, não lembro ao certo, mas inferior a 50%. É bom que se registre, né? E naquela ocasião, a esquerda teve uma sobre-representação muito grande. Ela ficou com 2/3, né? Digamos, os independentes foram a maioria, e esses independentes estavam mais inclinados à esquerda, e a direita tradicional ficou ali reduzida a 1/3 da Assembleia. E isso acabou, no meu modo de ver, dando à esquerda uma ilusão de uma representatividade que era distorcida por um baixo comparecimento, porque parte da direita votou para ter uma nova Constituição,
mas grande parte da direita, a maior parte dela, não foi votar. Então, a Assembleia Constituinte resultante deste plebiscito aprovou um texto, provavelmente, é o que tudo indica pelos resultados de domingo, avançado demais para a média do eleitorado chileno. Além disso, é bom dizer que a Constituinte demorou muito para elaborar o texto final, gastou bastante tempo nas discussões de regimento interno. A mídia, os grandes meios de comunicação alinhados à direita, souberam explorar bem essas demoras e esses desencontros internos da Constituinte, desgastando a imagem da Convenção Constituinte frente ao eleitorado, e depois o texto aprovado foi duramente golpeado pelos meios de comunicação, e não apenas pela direita tradicional e pela extrema-direita, né, UD, RN e os republicanos, mas também pela própria centro-esquerda, que, enfim, numa postura lamentável, né, de gente como o ex-presidente Ricardo Lagos, entrou numa campanha de votar não pela mudança, ou seja, queremos uma nova Constituição, mas não é esse texto que está aí, né? E isso confundiu bastante o eleitorado, né? Por fim, eu acho que é importante introduzir um outro elemento, que foi a própria postura do governo Boric. Primeiro, associou muito a imagem do governo à Constituição, né, e vice-versa. Segundo, o governo tem sido mal avaliado, né? As sondagens variam, mas o presidente não passa de 40%, na maioria delas, de aprovação. Nos seus primeiros 6 meses, ele tem tido dificuldade de enfrentar os problemas imediatos dos chilenos, que são bastante agudos, né? Por um lado, uma recuperação econômica, assim como no Brasil, que patina, uma recuperação econômica incerta, alta do custo de vida, salários e pensões, em especial, bastante desvalorizados, problemas na saúde pública e, além disso, uma crise de segurança interna, especialmente na região sul, e esse não é um detalhe menor, porque a região sul é uma região onde a população indígena, Mapuche, tem um peso importante. Ali é uma situação de conflagração e de militarização desde o governo Piñera, que o atual governo, diga-se de passagem, manteve. E com isso eu termino, né? É bom lembrar que o texto constitucional, que foi referendado domingo, previa a plurinacionalidade e dava uma margem bastante alta de autonomia para as comunidades indígenas e também previa até justiça especial, uma justiça própria, como existe, por exemplo, prevista na Constituição boliviana ou, em alguma medida, também na equatoriana. E isso foi bastante explorado pela direita, tanto é que, se você olha na região sul do Chile, os percentuais de rechaço, né, da Constituição chegaram ou passaram de 70%. Né? Então, nesse sentido, a derrota do progressismo chileno se deve, a meu ver, a esse conjunto de fatores, a ver o que se pode fazer a partir de agora. Falando em que se pode fazer a partir de agora, André, vai ser preciso aí um acordo amplo, né, nacional, porque o governo não tem maioria no Congresso, né? Como é que você vislumbra agora daqui para frente? Pois é, aí começa, né, depois da autocrítica no domingo, né, que foi feita pelo presidente Gabriel Boric, começa um trabalho complexo, porque a posição do governo é a seguinte: 61% rejeitaram esse texto. Ok, entendemos que a maioria claramente não quer esta Constituição, mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar que, num plebiscito de entrada, 80% disseram que querem uma nova Constituição. Então, não querem a que está em vigor, ainda que esta siga, já que a proposta foi rejeitada. Mas, na segunda posição do governo, dos seus apoiadores, o processo deve seguir. E a proposta inicialmente aventada pelas forças da coalizão governante é a de chamar a eleição de uma nova convenção constituinte.
A direita e setores da centro-esquerda defendem uma solução mista, que seria chamar um conselho de especialistas que trabalhariam um novo texto que passaria pelo Congresso. De qualquer modo, a solução passará, seja chamando ou não a eleição de uma nova convenção constituinte, por um acordo no Congresso e com os partidos. Então, esse não também é um sinal de reafirmação do sistema político tradicional chileno, sistema político partidário, que foi fortemente impugnado a partir das grandes manifestações de 2019 que deram na convocação da Constituinte, está reassumindo o controle do processo político. Né? E se vier a ser chamada uma nova convenção constituinte, ela certamente será mais controlada pelos partidos e os independentes certamente terão um papel muito menor. Agora vamos falar da Cristina Kirchner, na Argentina. A Polícia Federal de lá já prendeu, né, enfim, a Brenda Uliarte, a namorada do Fernando Sabá Montiel, acusado justamente pelo atentado contra a Cristina Kirchner na quinta-feira última. A Cristina foi vítima, né, como todos sabem, de uma tentativa de assassinato na frente da casa dela, lá em Buenos Aires. E esse atirador apontou a pistola para o rosto dela, mas a arma não disparou. Mas existe essa possibilidade, essa suspeita, né, de que ele não tenha agido sozinho, mas com a ajuda da namorada. E tem ainda o fato da Polícia Federal ter informado que apagou os dados do celular do Fernando quando estava tentando desbloquear o aparelho para extrair informações, né? Então esse também é um fato bastante relevante, que está repercutindo bastante no mundo, né? Como é que você está vendo essa situação, né, da Cristina Kirchner e esse atentado? A gente teve aí o decretado aí um feriado nacional devido à gravidade, né, do problema. Como é que você está analisando também esse fato, André? Olha, Marilu, é muito preocupante. Primeiro, o fato em si, né? Quer dizer, na verdade, é bom lembrar que o Fernando Sabá Montiel, ele chegou a apertar o gatilho 2 vezes. Por sorte, uma falha técnica, a arma não disparou. Porque se ela tivesse disparado, nós estaríamos discutindo a morte da Cristina Kirchner, com certeza. Dada a distância com que ele, digamos, se aproximou dela, que era mínima, né? E o fato de ter apontado para o rosto, se a arma tivesse funcionado, que era o mais provável até, nós estaríamos falando de um assassinato, de um magnicídio, né? Felizmente, isso não aconteceu. Agora, a discussão agora se ele agiu sozinho ou não, né? A primeira impressão era de que se tratava de um lobo solitário, ainda que claramente ideologizado, né? Basta ver as postagens que ele compartilhava ou que ele curtia em redes sociais, tatuagens neonazistas, né? Apoio a Bolsonaro em redes sociais, participações que ele fez em programas de TV, entrevistado, enfim, né? Tinha um perfil ideológico muito claro, e não é, pelo exame psiquiátrico forense que se fez, alguém que tenha distúrbios mentais graves ou coisa do tipo. Agora, a prisão da Brenda Uliarte, que estava, né, ela dizia que, no primeiro depoimento, dizia que não sabia do namorado 2 dias, mas câmeras a encontraram a metros dali. Portanto, há indícios de que ela tem envolvimento. Mas o que me parece mais estranho e realmente preocupante é que a Polícia Federal Argentina diga que, ao tentar desbloquear o aparelho, apagou os dados. Isso é muito estranho. Nós não estamos falando de funcionários de loja de celular, ou de adolescentes, de estudantes ou de idosos. Nós estamos falando de técnicos peritos da Polícia Federal Argentina, né? Isso levanta suspeitas bastante preocupantes. Como é que gente que é treinada simplesmente, formatei aqui um celular que estava querendo abrir. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Nós estamos falando da tentativa de assassinato da vice-presidenta, né? E do apagamento de dados que justamente poderiam ou não corroborar
se esse sujeito agiu sozinho. De novo, por enquanto, o que sabemos é que, com a namorada ou não, ao que tudo indica, agiu sozinho ou com pouca coordenação. Mas só os dados celulares poderiam dizer isso, e, curiosamente, eles são apagados. Felizmente, há softwares que permitem resgatar. Esses dados, aparentemente, o celular foi enviado para um terceiro país, um segundo país não identificado, para que se possa tentar fazer essa recuperação. Espero que se consiga, para que possamos saber, né? Porque, digamos, se trata de um crime, não só uma tentativa de... Não, um crime, a tentativa em si é um crime, né? Mas uma tentativa de assassinato de uma vice-presidenta, mas que pode implicar, eventualmente, organizações extremistas. E a Argentina e a região precisam saber se foi esse o caso ou não. Tá certo. André, a gente agradece demais aqui a sua participação. Muito obrigada. Um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marilu. Mais uma vez, obrigado por compartilhar essas reflexões com você e com os ouvintes, e até uma próxima. Até. Falamos aqui com o André Kaiser, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.